Olá, bem-vindos à nossa 14ª aula. Essa é a 7ª parte sobre iniciação no feminino. Nós vamos falar sobre o segundo mistério ligado às iniciações. E hoje nós vamos conversar sobre Iburaike. O que é isso? Iburaike. Alguns autores que falam sobre os princípios ligados ao caminho, à integridade, descrevem Ayapá como o ato de não mentir. Entretanto, devemos sempre lembrar que o Yorubá é muito mais profundo, ainda mais quando imerso em valores simbólicos espirituais. Os significados das palavras ganham uma outra profundidade muito mais complexa, abrangente, é isso que nós vamos discutir aqui. Primeiro, precisamos entender a etimologia ligada à palavra Iburaike. Ibu é uma palavra que faz alusão ao quê? Ao mergulho profundo, à profundidade. Ibu. Olodo omibu, baba olode omibu, olodo, baba ode omibu, olodo, baba olode. O que essa cantiga fala, né? Aquele que tem o poder de mergulhar profundamente, aquele que tem o poder de ir profundamente nos mistérios da vida e da morte. Uma vez que o mergulho na profundeza do rio fala sobre a própria imersão da profundidade da nossa natureza e do poder enteógeno. E o que é um enteógeno? Adentrar novamente nos mistérios do Deus que está e é você. Então, Ibu tem total relação com esse significado de enteógeno, de mergulhar profundamente. E Ra está ligado ao Fariagbe, né? Giriagbe está ligado ao ato de raspar, ao ato de cortar, limpar o que era uma natureza antiga para trazer o renascimento naquilo que é novo. E as iniciações dentro das raízes africanas, elas envolvem o ato de raspar o cabelo para reconstruir dali em diante uma nova identidade. Então, Iburá é mergulhar em iniciação. Iburá significa mergulhar em iniciação. E Eke, o que é Eke? É falso, ausente de verdade. Então eu não posso mergulhar em iniciação numa desonestidade, em mentira. Eu preciso estar convicto dos motivos que me levam a me iniciar. Eu preciso estar convicto de que eu estou disposto a seguir com uma jornada em prol de um renascimento. E esse renascimento, em algum momento, vai me conduzir à autoiniciação. Então, Iburaike está muito mais associado ao latim perjúrio do que o ato de mentir. Por que perjúrio? Pelo sentido etimológico, per significa ultrapassar, ir além das fronteiras. E juro, jurar, juro, jurar,
está associado ao entendimento de estar em lei. Então, o perjúrio, na sua semântica, em análise etimológica, significa ultrapassar as leis e além das leis. E como nós fazemos isso? De diversas maneiras. Então, o ato de perjurar não significa o que nós entendemos hoje simplesmente como dar falso testemunho, falsa declaração. O ato de mentir em juízo, por exemplo. E aí tem a tipificação do crime de perjúrio. Vai muito além disso, perjúrio. Por quê? O perjúrio, ele consiste no entendimento de que eu me coloco falsamente às leis. Eu me posiciono de maneira falsa às leis. Eu me coloco de maneira desonrosa às leis. E quando nós saímos do latim e voltamos para o Yorubá, o que significaria Igburaeke? É ultrapassar os limites em busca de uma verdade, ultrapassar essa linha tênue que é a iniciação em si, mas ultrapassar isso sem ter convicção de espírito, sem ter, de fato, um compromisso de uma aliança com o meu sagrado pessoal, com essa relação enteógena que faz parte do caminho, da jornada, a partir de um processo iniciático muito bem elaborado, porque todas as iniciações no Orixá, seja Orixá, seja Inquice, seja Vodum, seja Ifá, seja Egungun, mas todas as iniciações em suas famílias, em suas tradições, são sim muito bem estruturadas, são sim muito bem trabalhadas. Então não posso cruzar essa fronteira num estado vaidoso, por exemplo, egóico, simplesmente querendo conhecer os mistérios. Os mistérios não estão para ser conhecidos. Os mistérios estão para ser desvendados. Desvendados a partir do quê? Do sacrifício. E onde que está esse sacrifício? Primeiramente na nossa reforma íntima. Lembra que tudo se dá através de Iwapelé? E o que é Iwapelé? Toda a transformação e aperfeiçoamento do nosso sistema neural a partir do quê? Da incorporação de hábitos. E hábitos que precisam ser o quê? Virtuosos. Para quê? Para que esses hábitos sejam capazes de incorporar a quê? A essência e o A. Então, desse segundo princípio, e cá estamos já no 14º vídeo, se você não viu os outros, tá aí na playlist, vai aí, assista desde o primeiro. Se achar interessante, leve essa informação adiante, mas primeiro, leve primeiramente para você. Tá? Então, quando nós falamos de Iburaeke, nós estamos falando do quê? Que não devemos profanar os ritos sagrados. Nós não devemos profanar a nossa jornada consciencial. Nós não devemos nos atrever a ultrapassar os limites das leis. E por isso é muito mais honroso a pessoa que muitas vezes diz não a um determinado ebó, a um determinado processo, mas ali está impresso o quê? Um respeito a si próprio, um respeito às leis, uma vez que,
Por mais que haja uma centelha que desperte esse desejo em passar por esses ritos, mas ainda há uma dúvida que permeia o campo do espírito. E dentro dessa dúvida que permeia o campo do espírito, essa consciência ainda não tem convicção do propósito que ela queira adotar para si dentro de uma memória ancestral que ela já carrega consigo e que está pactuada a nível de promessa de destino. Então, o segundo mistério para a jornada da construção da integridade fala dessa palavra, Iburaique, que não deve ser reduzida apenas ao fato de não mentir, conforme muitos, mas muitos religiosos professam e disseminam por aí. Um babalaô não pode faltar com a verdade, um babalaô não pode mentir, mas espera lá. Espera lá. A própria pré-existência que pauta a construção do rito, que pauta a imersão no rito, que pauta a escolha que deve ser tomada para nos iniciarmos, em si mesmo já é um divisor que deveria estar claro para nós e para qualquer um, em que nós não podemos acessar ou atravessar alguns portais, algumas fronteiras, se a nossa busca não for genuína, se a nossa busca não for verdadeira. Se não há verdade na sua busca, não se inicie. É isso que quer dizer Iburaique. Se não há verdade que te move naquela direção de uma iniciação, de uma relação com o sagrado, não se inicie. E se você já está iniciado e se perdeu, não declare falsamente aquilo que não está coadunado, consubstanciado na tua alma, na tua essência. Então não traga declarações as quais você não pode ser capaz de sustentar. O que você fala pode ser verdade. Está tudo certo, pode ser verdadeiro. Pode ser um conhecimento disseminado, muito bem validado por grupos. O que você prega pode estar escrito dentro de uma lei, dentro de um Exeitã, dentro de um Owe. Exeitã são os contos, os idílios mitológicos de Fá. Owe são os provérbios que trazem tópicos frasais desses Exeitã. Então, você pode estar extremamente convicto de que aquilo é verdadeiro, e é. Mas se você não está genuinamente embasado dessa verdade, não declare. Não professe, não proclame. Porque nós temos uma força chamada Onibodeia de falar, e essa força, Onibodeia de falar, é de fato o olho que tudo vê. É a justiça que tudo pondera. É a lição em todas as experiências. É a homeostase para o que está disfuncional.
Então precisamos, primeiramente, nos preencher de sentido, nos preencher de significado, nos preencher de propósito naquilo que nós professamos. E dessa maneira, Iboraeque não significa apenas não mentir. E a mentira não significa apenas falar coisas que não sabem. O babalaô não pode falar coisas que não sabe. É muito comum ver muitos teóricos em Fá afirmar essa frase. Um babalaô não pode afirmar coisas que não sabe. Mas não sabe por quê? Não sabe no corpo mental ou não sabe na sua essência? Então, Iboraeque nos ensina que nós devemos afirmar as coisas que estão incorporadas no nosso caráter, afirmar coisas que estão reveladas consciencialmente em nós. Reveladas consciencialmente é diferente de aprendizado mental, intelectual, cognitivo. É diferente, até porque a consciência já sabe. Não há nada que devemos ensinar para a consciência. Por isso que nós devemos o quê? Recobrar a consciência. E não formatar, iluminar a consciência. A consciência já é uma luz soberana em si mesma. Nós precisamos recobrá-la. E aí o sentido de perjurar, de ultrapassar os limites da lei, de confrontar a lei, o perjúrio consiste nisso, confrontar as leis, fala justamente dessa condição que nós temos de nos perder, mesmo dentro de aprendizados já incorporados nos nossos saberes humanos e ancestrais. E aí vem frases clássicas, como as frases bíblicas, né? Orai e vigiai. Por que esse estado de vigília? Né? Isso está também no Odu Gundamassá. Mas por que esse estado de vigília? Em que devemos nos manter disciplinados. Porque a disciplina fala em observância, em constância, em controle, moderação sobre desejos, sobre influências, para que possamos, nesse ato de nos higienizar, e aí vem o Fum nos ensinando isso, Orangum, possamos estar sempre numa busca por uma resiliência e numa repactuação constante com os princípios evocados a partir da iniciação. Então nós não podemos nos perder em meio à nossa própria natureza, que é muito propensa a preponderar pejorativamente sobre os valores sagrados que ainda estão em processo de incorporação à nossa essência na condição de atributos virtuosos, na condição de virtudes. E fica esse vídeo um pouco mais curto, porém não menos importante em significado, não menos importante em profundidade, e ligado a essa conceituação chamada Iboraeque, em que precisamos viver os valores preconizados em nossas falas, para que não caiamos nessa condição chamada Iboraeque. Então, como grande exemplo e como grande evocação desse estudo léxico, semântico, nós temos os cânticos de Oxum, nós temos os cânticos de Ologun Odé.
Oxum é chamada de Ominibu, Omimbu. E o que é Omimbu ou Ominibu? A água profunda que está em mim. Os meus atributos mais profundos a nível de essência. E Logun Odé tendo as mesmas qualidades, as mesmas potencialidades de Oxum, porque é o orixá que adentra em todos os mistérios de Oxum, que consegue alcançar o fundo desse rio chamado a essência mais profunda, e que é um rio de águas turvas, é um rio de águas muito obscuras, é um rio que não tem o oxigênio. Se você mergulhar profundamente ali, o seu cérebro vai virar manteiga. Então, são esses orixás que nos conseguem nos revirar pelo avesso e nos conhecer pelo sentido mais oculto de nossa alma, conhecer através de nosso ânima. Eu confesso que eu não lembro aqui a cantiga de Oxum, cantada no Candomblé, Oxum Aminimbu, mas é um atributo que nas casas, por exemplo, que tem uma relação Jejinagô, fala dessa relação muito profunda que Oxum tem com outras mães anciãs na condição de que de Emojá, de Nanã, Então fala de um Oxum que tem em si atributos mais voltados a um ancianato. E por que esse ancianato? Justamente pela sabedoria mais aprimorada, revelada dessas mães anciãs capazes de um único olhar reconhecer a totalidade da nossa existência, a totalidade do nosso ser. E não tem como dissimularmos a nós mesmos diante dessas mães. Tanto que são essas mães que carregam o abebé, aquele espelho. Mas que espelho é esse? A água sagrada que revela o que está dentro. A água sagrada que revela a nossa alma. A água sagrada que revela todos os fluidos que estão hoje numa condição epigenética em nós. E são essas mães que nos conhecem de dentro para fora, e não de fora para dentro. E esses atributos também estão incorporados nos cânticos sagrados de Ologun Odé. Okearo, Odé Kokemowó, Oluwa Kofá, Ora Yeye Fideromon, Oxum Apetebinho Lorum, Axéu, Boju Yeye, Àwọn Bobo Yabá, Bessene Olodumare, Axé, Axé, Axé.